Olá, meu nome é Tadeu Cabral e essa será a resolução do quarto exercício sobre leis de Faraday. Então, nosso quarto exercício, que é o mais bonito, ele diz assim: o Capitão América e o Pantera Negra são dois dos heróis mais famosos do universo Marvel, e ambos os heróis possuem uma certa conexão com o metal fictício Vibranium, VB. No caso do Capitão América, este metal é usado no seu escudo, e para o Pantera Negra, o vibrânio faz parte do seu uniforme. Após as batalhas dos heróis, esses equipamentos ficam desgastados. Sendo assim, para transformar o escudo e o uniforme, os cientistas da Marvel precisam eletrodepositar o vibrânio nas superfícies por um processo de eletrólise. Então suponha que uma corrente de 15 amperes depositou 50 gramas de vibrânio nos equipamentos em 2 horas a partir de uma solução do metal em água e admitindo que a massa molecular do metal fictício é de 178,5 gramas por mol, qual é o número de oxidação do vibrânio na solução? Então ele está perguntando aqui, o número de oxidação, o NOx. Então vamos interpretar um pouco melhor o que o problema nos forneceu. Então nós temos um metal vibrânio em solução, que tem um NOx que a gente desconhece, que somado a uma quantidade de elétrons que a gente também não sabe, sendo essa quantidade de elétrons proporcional ao NOx, vai formar um vibrânio sólido, que é o vibrânio que é eletrodepositado tanto no escudo do Capitão América quanto no uniforme do Pantera Negra. Ele deu para a gente considerar a massa molar do vibrânio de 178,5 gramas por mol. E aqui nesse caso não adianta a gente olhar na tabela periódica, porque esse é um metal fictício, ele não existe. Então o problema tinha que nos fornecer. Ele deu que o processo de eletrólise ocorre com uma corrente de 15 amperes em um processo de 2 horas, 7.200 segundos, e forma uma massa de 50 gramas. E pede qual o NOx do VB na solução. Então, qual é o NOx, esse valor X? Então, como que a gente vai fazer para descobrir isso? Então, primeiro, vamos descobrir a quantidade de carga. Então, vamos lá. Se a gente sabe que a carga é o Q é igual a corrente vezes o tempo, a gente sabe que 15 amperes vezes 7.200 segundos vai fornecer 108.000 coulombs. Se a gente conhece a carga, a gente pode utilizar a relação de Faraday para encontrar a quantidade de mols de elétron que tem em 108.000 coulombs. Então, 1 mol de elétron está para um Faraday. Um Faraday é 96.500 coulombs. Quantos mols de elétron tem se eu tenho 108.000 coulombs? Então, se a gente multiplicar cruzado, nós vamos ter que 1 vezes 108.000 é igual a 96.500 coulombs vezes N. Se a gente dividir 108.000 por 96.500, nós vamos encontrar um valor aproximado de 1,2 mol de elétron. Até aí tudo bem. Agora vamos lá. Então observe que a gente tem uma quantidade de mol de elétron X, que a gente não conhece por enquanto, está para 1 mol de vibrânio. A gente sabe que no processo de eletrólise do vibrânio, a gente tem 1,12 mol de elétron, que são fornecidos para formar uma quantidade N mol de vibrânio, que a gente não conhece agora. Mas a gente pode encontrar, porque a gente sabe a massa que foi formada, 50 gramas de vibrânio que é formada, e a gente conhece a massa molar. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 rápida só para descobrir o quanto em mol que é formado. A gente sabe que 178,5 gramas está para 1 mol de vibrânio, 50 gramas de vibrânio está para N mols de vibrânio. Então, se a gente for multiplicar cruzado, 178,5 vezes N mol de vibrânio vai ser igual a 50 vezes 1. Então, se a gente dividir 50 por 178,5, nós vamos encontrar um valor de 0,28 mol de vibrânio. Então, vamos voltar para a nossa regrinha de 3. Na nossa regrinha de 3, a gente já descobriu a quantidade de N mol de vibrânio, que é de 0,28. Agora ficou mais fácil. Agora eu consigo descobrir a quantidade de mols de elétron. Se eu tenho X mol de elétron está para 1 mol de vibrânio e 1,12 mol de elétron está para 0,28, multiplicando cruzado eu consigo descobrir que é um X. Então perceba, 1,12 vezes 1 é igual a 0,28 vezes X. Então se eu passar o 0,28 dividindo, eu vou ter 1,2 dividido por 0,28.
que este valor dá um número de 4 mol de elétrons. Agora, a gente consegue chegar na resposta. Então, se a gente for analisar o NOx do vibrânio, a gente descobriu que essa reação envolve 4 mol de elétrons. Agora ficou fácil, porque a gente consegue descobrir, né, que o NOx do vibrânio é mais 4, né? Porque ele precisa de 4 elétrons para que o seu NOx zero. Então, o seu NOx é mais 4. Então, essa é a nossa resposta do exercício, que o NOx é igual a mais 4. E é isto. Muito obrigado.